Bom, pessoal, vamos começar nosso estudo dentro dessa série que estamos fazendo. Já falamos sobre a Bíblia e nessa parte da nossa declaração doutrinária batista vamos falar sobre a triunidade de Deus. Esperamos aí que seja de grande valia e de bom ensino para todos que vão estar assistindo, tá? Vamos lá, a primeira coisa, colocar duas grandes heresias na história da igreja, que de tempos em tempos volta à tona. Na verdade, essas duas heresias nunca sumiu da igreja, sempre estiveram presentes durante a história, né? Uma delas é a doutrina ariana, que Ario foi o seu grande expoente. Ario, ele foi combatido no Concílio de Nicéia. Apesar de toda a discussão que pode se falar em torno do Concílio de Nicéia, uma coisa que a gente não pode negar é que, em relação à divindade de Jesus, o Concílio de Nicéia não inventou a divindade de Jesus, mas na verdade reafirmou a divindade de Jesus, aquilo que já se encontrava nas Escrituras Sagradas. E aqui a gente vai ver mais para frente textos bíblicos provando isso. Mas qual é o postulado de Ario? Ele defendia a unicidade de Deus. Na verdade, a questão que Deus é um, todo o cristianismo defende essa ideia, né? Apenas vai haver a divergência, a diferença entre as religiões monoteístas. É que no cristianismo nós somos monoteístas, acreditamos em um único Deus, mas que esse Deus é trino. E a gente vai ver aqui nossa conversa nesse estudo. E ele defendia que o Logos, é Jesus, tá? Aqui é tirado do prólogo de João. O Logos é uma criatura. Aí é que o negócio complica. Porque Ario, nessa posição dele, está afirmando que Jesus ele foi criado por Deus. Uma vez que Deus não pode ser criado, ele é eterno, então essa afirmação de Ario choca frontalmente com o ensino bíblico, que afirma que Jesus é Deus. E ele afirmava que Jesus é uma criatura de Deus. Engraçado que esse mesmo ponto de vista pode ser encontrado na literatura dos Testemunhos de Jeová, por exemplo, que afirma que Jesus foi a primeira criação de Deus. Eu tinha um livro antigo, que era meu livro de histórias bíblicas, da minha infância, é a literatura dos Testemunhos de Jeová, e tinha justamente essa afirmação. A primeira coisa que Deus criou no mundo foi o seu Filho, criou o seu Filho. E isso é um erro, uma heresia terrível desses termos. O Logos está sujeito à mudança, e houve um tempo em que o Filho não existia. Logicamente, porque se ele foi criado, ele teve um ponto de início, né? Então essa doutrina ariana foi combatida no Concílio de Nicéia e foi refutada e foi considerada heresia, só que nunca sumiu da história. Inclusive hoje, como já citamos aqui, a literatura da tradução do Novo Mundo, que é do Testemunho de Jeová, defende muito bem essa questão da doutrina ariana. Uma outra doutrina que esteve em alta alguns anos atrás é a doutrina da trindade modalista ou sabelianista, que vem de Sabélio. E essa doutrina ela é muito interessante, que mesmo dentro dos círculos ortodoxos, existem pessoas que se confundem com isso e acabam defendendo uma doutrina modalista e não a doutrina da trindade, da triunidade de Deus. Recentemente eu estive vendo um debate onde o apresentador ele fez a seguinte ilustração e perguntou para as pessoas que estavam naquele momento na conversa sobre a trindade. De início, logo, muito claro, todos seguiam a ideia ortodoxa da trindade, da triunidade de Deus.
Mas aí o apresentador, ele fez a seguinte ilustração, perguntou para os três e perguntou assim: eu posso usar essa ilustração para falar sobre a Trindade, para ensinar sobre a Trindade? Um exemplo mais ou menos é o seguinte: vamos pegar aqui Isaac. Isaac, ele tinha como pai Abraão, ele era esposo de Rebeca e ele era pai de Jacó. Essa ilustração eu posso utilizar para ensinar sobre a Trindade? Eu fiquei na esperança, na expectativa que todos pudessem dizer não, porque essa ilustração, ela é uma ilustração que é exatamente a ideia de Sabélio, a ideia modalista. Você tem uma única pessoa que exerce papel diferente. Na Trindade, na Triunidade, não é assim não. Então Sabélio, nessa busca para evitar qualquer ideia de subordinação, e até hoje ainda muita gente ainda se fala, né, primeira, segunda e terceira, não é uma questão muito boa para se falar sobre Trindade, para quando for dar um estudo doutrinário, falar primeira, segunda e terceira, né? Isso aí não existe isso. Mas para Sabélio, ele acreditava que são três manifestações de Deus e que uma única pessoa exerce função diferente. Essa ideia de Sabélio, ela não bate com as escrituras sagradas, não bate. A gente vai ver aqui texto bíblico daqui a pouco, a gente vai ver por que não bate esse conceito, mas essa é a ideia que ele defendia. E pessoas ainda hoje defendem essa posição, achando que é o pensamento bíblico e ortodoxo. Essa ideia de Sabélio chegou até dando aquele fundamento para um conceito como se fosse o pai foi que morreu na cruz. Isso aí a gente sabe que não foi o filho que morreu na cruz. Então vamos pensar aqui em termos diretos da nossa declaração doutrinária, no que diz assim: em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, aqui é fundamental: pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Fundamental isso daqui. Fundamental. E aqui eu coloquei uma definição clássica, pelo menos dentro de nosso contexto batista, né? Geralmente o livro de Langston é bastante utilizado nesse sentido. Ele diz assim: o tríplice modo da existência de Deus, falando sobre a triunidade, definição, tá? Que é a existência de 3 em 1. Esboço de Teologia Sistemática, na página 112. O interessante e fundamental é a gente fazer uma pequena distinção quando vamos fazer um estudo sobre Trindade, em falar sobre Trindade ontológica, que está relacionada à essência, ao ser de Deus, à sua divindade, e falando da Trindade econômica, que estamos nos referindo agora em funções diferentes. Como tem pessoas distintas, então, embora o Pai, Filho e Espírito Santo tenham a mesma essência, são Deus, são eternos, são onipresentes, são oniscientes, todos os atributos os três possuem, mas em termos da história da salvação, exerce funções diferentes. Então, nesse caso, por exemplo, fica muito mais simples usar esse exemplo, né? Jesus, quem foi que morreu na cruz do Calvário? Foi o pai ou foi o filho? Logicamente que a gente sabe que foi o filho que morreu na cruz, não foi o pai. Então essa função da execução desse plano da salvação, de encarnar-se, de morrer na cruz do Calvário, é do filho, não foi do pai. Isso não quer dizer que o pai não é salvador, isso não quer dizer que o filho não é salvador, isso não quer dizer que o Espírito Santo não seja salvador. Os três são salvadores. A salvação, as três pessoas da Trindade atuam na salvação do ser humano, mas em termos objetivos, na história, a função das três pessoas, cada um exerce uma função diferente. Então isso é muito importante fazer essa distinção, porque não fazer essa distinção acaba caindo em determinados erros que a gente acabou de citar, tanto arianismo como de Sabélio, né? Então vamos lá. Em relação à Trindade, a Bíblia diz
afirma isso, né? E aqui está na nossa declaração doutrinária. Jesus Cristo é um em essência com o Pai, assim como o Espírito Santo é um em essência com o Pai e com o Filho. Então, a essência divina, a divindade, não é dividida entre as três pessoas. Uma tem mais e outra tem menos. Tudo que o Pai é em sua divindade, seus atributos, o Filho também, e o Espírito Santo também. Então, aqui temos textos bíblicos falando que Jesus Cristo é Deus. João 1:1, Tito 2:13, 2 de Pedro 1:1, 1 João 5:20. E em relação ao Espírito Santo, Atos 5, 3 e 4, 1 Coríntios 3, 16 e 17, fazendo uma comparação com 6:19. A gente vai ver os textos bíblicos bem detalhados nesses termos, tá? Eu peguei essa questão bem didática do livro de Strong, onde ele diz assim, de referente a pessoas distintas, né, em relação à Trindade Divina. E assim, o Pai e o Filho distinguem-se como um que envia e o outro que é enviado. E Jesus distingue do Espírito Santo, dele mesmo e do Pai. O Espírito é enviado pelo Pai e pelo Filho. Então você vai ver essa distinção clara nos textos bíblicos que a gente vai começar a dar uma olhada bem de perto agora, tá? Então até agora acredito que está bem clara a ideia, né? Acredito que não há nenhuma dúvida nesse sentido, pelo menos até agora o que foi exposto, né? Nesse sentido. Então vamos lá, vamos pegar aqui texto clássico. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, João 1:1. Aqui você tem a frase em grego. Faz muito tempo que eu não mexo no grego assim, e aí eu decidi mexer um pouquinho para fundamentar essa questão desse texto que tem sido mal interpretado, principalmente por pessoas de linha ariana, que segue a linha dos Testemunhos de Jeová, por exemplo, né? Então, algumas coisas são importantes aqui. Aqui você tem a frase kai theos em hologos, e você tem a terminação. Essa terminação aqui, os, que indica que tanto a palavra Deus, theos e logos, ele pode ser sujeito aqui. Tanto Deus como logos, no caso aqui o verbo, pode ser sujeito na frase. Como a gente sabe muito bem que em 1 João, capítulo inteiro, o foco, o direcionamento, toda a atenção de João é em cima do verbo, então o verbo é o sujeito da frase. É o logos que é o sujeito dessa frase aqui, não é Deus. Só basta ver a repetição aqui do nome, do palavra verbo. Tá? E aí na continuação do prólogo a gente sabe muito bem, é o logos, isso não tem dúvida, nenhum estudioso vai discutir isso. Só que a palavra theos aqui, que pode ser sujeito, está sem um artigo. Quando o sujeito vem sem um artigo, nesse caso aqui, estamos analisando, tá? Indica que temos aqui um predicativo do sujeito, que indica uma qualidade do sujeito. Nesse caso, qual é a qualidade do verbo, que é o sujeito da frase? Que o verbo, ele é Deus. Então, alguns, como os Testemunhos de Jeová, vai traduzir aqui, como está aqui, e a palavra era um Deus e coloca um D minúsculo. Isso aqui é um erro terrível, porque se você levar avante esse tipo de tradução, você está falando que existe dois deuses, quando a Bíblia diz que só tem um. Ou então colocando o artigo aqui definido em theos e também no logos, você não estaria fazendo uma distinção. E aí nesse termo você cairia no sabelianismo. Então a fé ortodoxa, que é essa que o cristianismo ao longo da história sempre defendeu, é como está exatamente assim na nossa tradução. E o verbo era Deus, porque o verbo ele é Deus. Aqui é um caso de predicativo do sujeito. Então, aqui vamos dar uma olhada aqui um pouquinho de perto, observando esse texto, fazendo essa distinção aí entre o Pai e o Filho. Aqui você tem o texto de João 5, 31 e 32. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, quem está falando aqui é Jesus.
Ele está dizendo, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Então você vê Jesus aqui falando, ele está falando a outro que dá testemunho a respeito de mim, e ele está falando de uma outra pessoa aí. E quando você lê no mesmo capítulo 5, no verso 37, nós vamos encontrar o Pai que me enviou. Então ele aqui é o Pai, esse outro aqui é o Pai. Então aqui claramente nós temos duas pessoas distintas. É inevitável não chegar nessa conclusão. E eu achei interessante essa citação de Parnenberg. Aqui está o livro dele, Teologia Sistemática, volume 1. Muito bom esse livro, é 3 volumes, né? É uma obra fantástica mesmo. Ele coloca uma coisa muito, mas muito apropriada, quando ele diz assim, ó, o ponto de partida para a doutrina da Trindade procederam da cristologia. A revelação de Jesus, a encarnação de Jesus, o ministério de Jesus, toda a obra de Jesus forma a base da doutrina da Trindade. Isso é fato, porque se você for para o Antigo Testamento, você não vai ter a questão da Trindade divina desenvolvida somente com a vida de Cristo. Então essa colocação de Parnenberg é muito, muito boa mesmo, muito legal. E vamos lá. E em relação ao Espírito Santo, aí você tem um texto de Atos 5, 3 e 4. Ele não está o texto todo completo, tá? Você pode ler o texto completo. Eu separei aquela parte que interessa aqui para o nosso ponto. Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então fica claro aqui uma afirmação que o Espírito Santo ele é Deus. Claramente, não tem dúvida nesse texto. E aqui a afirmação dentro da Trindade Divina, fazendo essa distinção entre o Espírito Santo, Jesus e o Pai. Olha lá, João 5,16, 26, né? João 5 não, é João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que no caso é o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, que eu, Jesus falando, da parte do Pai, a gente já viu que o Pai e o Filho são duas pessoas distintas, e agora ele está falando que eu vou enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito de Verdade, o Espírito Santo, da parte do Pai, que eu vou enviar, né, que procede do Pai. Olha só, ele testificará de mim. O Espírito Santo dará testemunho a respeito de Jesus. Então Jesus se distingue do Espírito Santo e também do Pai. Então aqui você vê justamente essa questão de pessoas distintas, mas que não há nas Escrituras Sagradas 3 deuses, só existe um. Então o Consolador é o Espírito Santo, o Consolador é enviado por Jesus, e no texto se usa o pronome pessoal ele para se referir ao Espírito Santo. E aqui eu coloquei o texto de Efésios 4:30, onde afirma claramente, categoricamente, a personalidade do Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Isso aqui é um atributo relacionado a uma pessoa. Então, não precisaria tecnicamente de eu colocar esse texto aqui, porque aqui já está usando o pronome pessoal. Mas quando a gente for estudar sobre o Espírito Santo, a gente vai abordar mais essa questão, explorar mais textos bíblicos referentes ao Espírito Santo, já que tem doutrinas que negam a divindade do Espírito Santo, né? Negam a divindade do Espírito Santo. Então é isso, pessoal. Esse aí foi o nosso estudo, a nossa conversa de hoje sobre a triunidade divina. Acredito que foi didático, os textos muito claros nesse sentido. E o nosso desejo é que você possa ter aprendido, possa ter, vamos dizer assim, agregado a conhecimento a respeito dessa doutrina essencial, basilar do cristianismo. Então, se você gostou desse vídeo, achou didático, achou importante para o seu crescimento,
né? Nos ajuda lá, dá um like no canal, se inscreve, lá nas perguntas, bota crítica, bota ideia, porque tudo isso nos ajuda a gente melhorar o nosso ensino e esses slides a gente fazer de uma forma que seja bem didático e, vamos dizer assim, que facilite o entendimento, né? Essa é a ideia. Então, essa foi a segunda parte da nossa série Café com Doutrina. Já falamos sobre a Bíblia e agora sobre a Trindade. Depois vamos continuar a nossa série dentro da nossa declaração doutrinária batista. Ok? Uma boa noite para todos, fiquem na paz e tchau, tchau.